Olá, alunos, tudo bem? Estamos então iniciando a nossa apostila da semana 18 e 19, certo? E a nossa primeira aula é a aula de língua portuguesa, que é referente ao dia 31 de maio de 2021. Então, se nós formos observar aqui o calendário de maio, essa aula de língua portuguesa é referente à aula de segunda-feira, né? 31 de maio, último dia do mês. Próximo mês aí que nós iniciamos é o mês de junho, certo? E em breve teremos as férias, o recesso, né, de julho. Estão animados? Pois é, todos estamos, né? Porque temos trabalhado bastante e precisamos aí dar uma pausa. Então vamos lá. Hoje nós trouxemos para vocês uma fábula, tá? Fábula, então, relembrando, são histórias aí, onde os personagens geralmente são animais. Claro que existem outras fábulas onde os personagens são humanos, mas geralmente são animais com características humanas, né? E hoje a fábula que nós vamos apresentar para vocês é a Raposa e o Corvo, tá? E essa fábula traz um ensinamento para nós. A gente pode aprender algo com esta fábula. Assim como todas as outras fábulas têm essa característica de ensinar alguma coisa para nós, tá? Então vamos acompanhar a leitura. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: "Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: "Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que o senhor não tem é inteligência." Moral: cuidado com quem muito elogia. Tá? Então, nós temos aí esta fábula de Êxopo, tá? Essa fábula, então, ela tem aí algumas características. Temos um título, certo? Que é A Raposa e o Corvo. Temos também o autor, Êxopo, e também temos ali os parágrafos, né, que são os espaços aí que existem antes de começar a escrita, né? Ó, um parágrafo, primeiro parágrafo é todo esse pedaço aqui, segundo parágrafo, todo esse pedaço aqui. Mas aqui, ó, nós temos um espaçamento, que é esse quadradinho azul que tá aqui, ó. Ele é um ele que mostra pra gente que o parágrafo é um parágrafo novo, tá? Esse espacinho também. Terceiro parágrafo, esse espacinho aqui, que engloba toda essas linhas aqui, certo? É o terceiro parágrafo. O quarto parágrafo, que inicia aqui com esse espacinho e engloba essas duas linhas aqui, certo? Opa, aí. E temos também 1, 2, 3, 4, 5. O quinto parágrafo, que é apenas uma linha onde se encontra a moral da história, que é o ensinamento desta história, o que ela quer trazer pra gente, tá? Cuidado com quem muito elogia. Então, vamos observar aqui o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, ele vem contando pra gente, nos situando dentro da história, né? Aonde estava esse personagem,
quem era o personagem, o que estava acontecendo. Ele vai ali iniciar a história, dando uma ideia para que o leitor perceba o que está acontecendo. Então, isso precisa ser dito, isso precisa ser explicado. Então, um dia, dá para saber que dia que é esse? Que dia da semana é? Que dia do mês é? Se é uma história que aconteceu ontem ou se aconteceu há 100 anos atrás, não dá, né? Porque a palavra um dia é muito vaga. Então, é uma história aí que vai poder ser contada em qualquer época, né? E ela sempre vai estar se referindo ali a um dia. Não tem como a gente saber que dia foi esse. Um corvo. Um corvo é um tipo de pássaro, né? Um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Então, vamos olhar aqui, ó. Corvo. Ó, aqui temos uma imagem aqui, ó, dos corvos, né? Vamos lá. Esse é o corvo, ó. É uma ave, né? Então, o corvo estava no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar. Matutar é pensar, planejar, um jeito de se apoderar do queijo. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore e olhou para cima e disse. Então, aqui todo esse pedaço, nós temos o narrador nos situando na história. Temos o narrador nos colocando dentro da história para que a gente possa imaginar como essa história acontece. Então, ele diz aonde a história acontece, quem está participando da história, que é o corvo e a raposa, né, as personagens da história. A ideia central ali do texto, que é a raposa conseguir tirar o queijo do corvo. Então, tudo isso está presente no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, nós temos ali a fala da raposa, que dá para ser vista, essa fala, através desse sinalzinho que foi colocado no início da frase, que é o sinal de travessão. O travessão é esse tracinho e indica sempre que, a partir dali, o que vai estar sendo escrito, o que vai estar sendo lido, é a fala de um personagem. Aqui o narrador, olha, vamos voltar no primeiro parágrafo. Quando ele parou de falar, ele deixou ali a dica de que o personagem ia falar, ó. Olhou para cima e disse, né? E disse, e falou, e contou. Então, vai ter ali uma palavrinha do narrador que a gente vai saber que o narrador não vai falar mais, que quem vai falar a partir de agora é o personagem. E também o 2 pontos, caracteriza ali de que a personagem vai falar. Então, o que o corvo diz? Que pássaro magnífico, né? Essa palavra magnífico poderia ser trocada por maravilhoso, né? Avisto quer dizer que ele enxerga nesta árvore, que ele vê nesta árvore. Que beleza estonteante. Estonteante quer dizer ali que a beleza é tanta que deixa ele até confuso, né? Deixa ele, assim, muito admirado. Que cores maravilhosas. Então, ele começa ali a falar muitos elogios, muitas qualidades para esta ave, para este pássaro, né? Para o corvo. Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Então, aqui ele faz uma pergunta. Vejam aqui, ó. Que pássaro magnífico avisto nessa árvore, ponto de exclamação. Então, ele está ali fazendo uma fala que traz ali uma admiração, né? Então, por isso a exclamação, por isso que não é um ponto final, porque ele está falando ali com emoção, né? Que beleza estonteante, olha, ele continua, né? Ponto de exclamação. Fala mais uma frase ali onde tem emoção, né? Que ele quer mostrar que, meu Deus, ele está muito impressionado. Que cores maravilhosas, de novo, ó, ponto de exclamação. Está sendo usado para mostrar ali emoção.
Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Ponto de interrogação, usado sempre para fazer uma pergunta. Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Então, aqui ele termina com um ponto final, porque ele está, concluindo que se ele tiver uma voz maravilhosa, com certeza ele mereceria ser chamado de rei dos pássaros. Tudo isso para quê? Para fazer o corvo cantar, né? Cantando, vamos ver o que acontece. Ouvindo aquilo, novamente aqui não temos o travessão, né? Então, aqui é a fala, é parte do narrador. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró, né? Então, aqui o narrador escreveu o som que sairia da boca do corvo. Cró, ponto de exclamação, né? Porque ele tá fazendo aquele som ali com certa emoção. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo... Olha lá, o narrador vai parar de falar, como é que eu sei? Ele colocou 2 pontos. E daí, o parágrafo e o travessão. Agora é a frase, né, do corvo novamente. Olhe, meu senhor, estou vendo que vós, o senhor tem. O que o senhor não tem é inteligência. Então, ponto de exclamação, porque ele está falando ali com desdém, né? Ele está debochando da cara do corvo. Ele deu uma de malandro, conseguiu o que ele queria, que era o queijo, né? E agora ele tá desdenhando lá do corvo, tá tirando sarro do corvo, tá fazendo o corvo de bobo, né? Porque ele conseguiu o que ele queria. Provou que voz ele tem, mas inteligência não, né? Porque ele deixou-se levar pelos elogios para que o corvo conseguisse o que ele queria, que era o pedaço do queijo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Então, nós temos que ter esse cuidado aí na nossa vida, né? Porque assim como na história do corvo e da raposa e do corvo, existem pessoas que querem conseguir vantagens, né? E para conseguir o que elas querem, elas falam o que as pessoas querem ouvir, né? Então, elas contam mentiras, elas enganam, elas elogiam, né? Para poder conseguir o que elas querem. Quantas vezes, né, a gente chega para nossa mãe, para o nosso pai, ai, como a senhora tá bonita hoje, ai, que bom, né, que a senhora tá com essa roupa, que linda. Aí a mãe já olha e já fala assim, o que você quer, menina? Né? Por quê? Porque a mãe já sabe que se tá vindo com essas historinhas aí, com essas conversinhas mole, é porque quer alguma coisa. Quer um doce, quer um sorvete, quer um pirulito, quer ganhar lá uma coisa, um brinquedo, um jogo, e por aí vai. Então, a gente tem que ter cuidado com quem muito elogia, né? A gente tem que ser sincero, né, com as pessoas. Mas também, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ser direto, a gente tem que chegar e falar, né? Seria mais legal da parte do corvo, da raposa, se ela tivesse, né, chego pro corvo e falado, me dá um pedaço aí, divide comigo esse queijo, né? Quando eu encontrar alguma coisa aí que você goste também, eu te dou um pedaço, eu retribuo, né, o que você dividiu comigo. Mas não, ela quis o queijo todo, e para isso ela enganou o corvo, conseguindo assim roubar dela, né, pegar dela o pedaço de queijo. Aqui nós temos um lembretinho do que é fábula, né, um texto narrativo. O que é narrativo? Quer dizer que é um texto que vai contar os fatos que aconteceram, né? É um texto narrativo fábula, geralmente é um texto curto, né? Essa é uma fábula curta, tem 4 parágrafos só. 1, 2, 3, 4, 5 com a moral, né? Então, mas é um texto bem curtinho.
em que os animais podem falar e no final sempre traz um ensinamento. Então é uma característica aí das fábulas. Aqui vocês vão pintar as personagens que aparecem no texto, certo? E vão marcar um X aqui, ó. Após ler o texto, você concorda que ele é uma fábula, um bilhete, um cartaz. Quais são as personagens desse texto? Então, vocês já pintaram lá em cima, agora vocês vão escrever o nome. Pinte no texto onde estava o corvo quando foi visto pela raposa. Puxa, professor, esqueci. Volta no texto, leia lá, veja se é no primeiro parágrafo, né? Que geralmente eu comentei ali que é o primeiro parágrafo que nos posiciona ali no texto, o que está acontecendo. Então, escrevam aqui. Complete a frase com a palavra correta. Então, você tem a palavra ajudá-lo, a palavra enganá-lo e a palavra louvá-lo, tá? Você vai escolher qual dessas três você vai colocar nesta frase. A raposa, ao elogiar o corvo, teve a intenção de ajudá-lo para pegar seu queijo. Teve a intenção de enganá-lo para pegar seu queijo. Teve a intenção de louvá-lo para pegar seu queijo. O corvo acreditou nos elogios da raposa? Será que o corvo concordou? Sim, justifique sua resposta. Concordou porque ele fez isso. É uma resposta. Não, ele não concordou. Por quê? Porque o corvo, ao ouvir os elogios da raposa, fez isso. Você tem que justificar a resposta. Colocou só sim ou colocou só não, não será considerada a resposta porque você não explicou por que você escolheu o sim ou não. O texto A Raposa e o Corvo termina com uma moral que transmite uma ideia a respeito da história. Então, a moral era: cuidado com quem muito elogia. Que outra moral poderia se encaixar nessa fábula? Amor com amor se paga, ou quem vê cara não vê coração. Qual dessas duas frases aqui seria uma boa moral para essa história, né? Para essa fábula. Você vai marcar um X. Lembrando aqui que esses espacinhos só vão ser preenchidos pela professora de vocês, tá? Vocês não devem marcar X em nada. Muito bem, então aqui na nossa história do corvo e a raposa e o corvo, em língua portuguesa do dia 31 de maio, o último dia do mês de maio, era isso, tá? Eu espero que vocês façam. Não entendeu? Releia quantas vezes forem necessárias a história, a fala. As perguntas também. Não entendeu? Leia de novo. Gente, vocês têm que entender o seguinte: o professor também precisa fazer leitura de textos, às vezes, várias vezes. Nós lemos aí as apostilas de vocês muitas vezes, para que não vá erros. E às vezes acontece. Falta um ponto, falta um número na questão, né? E mesmo lendo muitas vezes. Então, não adianta querer fazer a atividade inteira sem ler várias vezes, porque vocês vão acabar deixando alguma coisa passar. Então, precisa ler muitas vezes. Quando vem um documento para nós, lá da Secretaria de Educação, que a diretora passa para a gente, é um texto, muitas vezes, que foge da linguagem que a gente está acostumado a ler, a ouvir no nosso dia a dia, e tem ali palavras que às vezes a gente também não lembra, não conhece, precisa pesquisar, e precisa perguntar para alguém que saiba mais, e precisa ler o documento mais de uma vez para poder entender do que aquilo está falando. Então, não pense que nós aqui sabemos de tudo, porque não é verdade, né? A gente está sempre buscando o conhecimento. E vocês também vão ter que fazer isso durante muitos anos na jornada escolar de vocês. E após a jornada escolar também, a gente nunca sabe tudo. A gente precisa estar sempre estudando mais e mais. Então, é isso. Dúvidas sobre as tarefas? Podem enviar um WhatsApp para a professora no grupo, perguntar, que assim que possível as professoras de vocês, né, no caso eu, Bianca, do quarto C, vou entrar em contato com os alunos, ou as professoras de vocês, a professora Kelly, a professora Marta, a professora Gisele,
também vão entrar em contato para responder a pergunta de vocês. Até a próxima!